Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nosso Senhor da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. 30 de novembro de 2022, hoje, quarta-feira, dia de Santo André Apóstolo. E aqui nos diz o seguinte: André, que era discípulo de João Batista, seguiu Jesus quando o precursor o apontou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 35 a 40. Pedro, seu irmão, comunicou-lhe a descoberta do Messias, em João 1, 41, 42. Ambos foram chamados pelo Mestre à beira do lago para se tornarem pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículos de 18 a seguinte. No sinal da multiplicação dos pães, é ele quem apresenta a Jesus um menino com 5 pães e 2 peixes. Junto com Filipe, informa que alguns gregos querem ver Jesus. Segundo a tradição, foi crucificado em Patrasso e é venerado particularmente na igreja grega. Sua memória, 30 de novembro, é lembrada por todos os calendários, sejam orientais ou ocidentais. Que Santo André interceda por nós. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente faz memória de um dos apóstolos, a gente está fazendo memória de vidas que Jesus, no decorrer da sua presença e da sua vida missionária e sua vida pública, que dizem que deve... A gente pensa em 3 anos, mas possivelmente a vida pública de Jesus pode ser que seja só 1 ano e meio. Alguns estudiosos acham que foi 1 ano e meio, 2 anos, mas não é uma vida pública longa. É uma vida pública intensa, verdadeira. É uma vida pública marcada por anúncios, por curas, por preocupações com a alimentação, com a saúde, com as relações humanas, em que Jesus escolheu alguns 12 para se tornarem mais próximos a Ele, chamados de seus discípulos, mas depois chamados de apóstolos, aqueles que vão continuar a sua vida, o seu apostolado, a vida de pastor, aqueles que vão vivendo no cuidado e no zelo para com aqueles a quem Jesus confiou, viu, como sendo seus seguidores. Por isso são esses 12 que estão na Santa Ceia, esses 12 que participam de algumas coisas na vida de Jesus. E hoje no Evangelho a gente vê o convite que ele faz a Simão, Pedro e André, homens de trabalho braçal, viu, pescadores de atividades, que conhecem a lógica da pesca, conhece o processo da pesca, conhece o mundo do mar, viu? E que são chamados a serem pescadores de homens. E Jesus começa seus discípulos, os 4 primeiros desse mundo da pescaria. Gente que vive do mar, gente que conhece essa realidade. Freud tem a expressão que ele pegou de um aluno dele, né? Sentimento oceânico. Nós somos, às vezes, seres humanos que tem um sentimento oceânico. Acho que é por isso que eu gosto muito de ver o mar. Me faz bem, me descansa. E aí a gente tem esse chamado desse André, juntamente com seu irmão Pedro e os outros filhos de Zebedeu. E também é o chamado de todos nós, encerrando o mês de novembro, nesse tempo do Advento, fazendo memória de Santo André. A gente faz memória de todos esses homens que foram chamados a serem os apóstolos de Jesus,
que fizeram a experiência de Jesus, que fizeram um processo de conhecer Jesus, de perceber quem é Jesus, porque Jesus, a quem nós vamos celebrar no Natal, é a encarnação do Verbo de Deus. É a palavra de Deus que se fez homem. É a palavra de Deus que se fez carne. E por isso a vida, ela é construída na matéria. Ela é construída na carne, ela é construída no corpo. Enquanto nós somos seres do tempo, do espaço, da história, nós somos seres movidos pelo corpo, pela carne que nós temos. E por isso a nossa vida precisa desse corpo, a nossa vida precisa de uma identidade, a nossa vida precisa da carne para que a gente faça alguma coisa nesse mundo. Nosso discurso muito de espiritualidade, a gente nunca pode esquecer. A nossa espiritualidade, ela é construída e vivida dentro daquilo que eu tenho como ser humano, dentro dessa carne que eu carrego, dentro dessa palavra de Deus que dá sentido a essa carne que eu carrego, a esse corpo que eu carrego, a essa história que eu vou construindo, e às vezes eu construo, às vezes eu faço parte dela, às vezes eu sou vítima dela, a gente nunca sabe corretamente qual que é o processo. Mas o fato é que a gente precisa do testemunho e de exemplo de gente. Viu? André viu João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu? Hoje Jesus os chama na sua condição de pescadores. É interessante que Jesus entra na vida deles e não diz que eles estavam procurando alguma coisa. Eles não dizem que eram homens de fé, homens de religião, não dizem que eram homens que tinham a prática de oração, apenas dizem que eram pescadores e Jesus vem e segue-me. Então a gente vai buscando que talvez Deus vai escolhendo pessoas de onde a gente menos espera. Deus vai encontrando pessoas de onde a gente menos espera. Deus vai se manifestando onde a gente menos espera. É a prece que Jesus faz no dia de ontem, que nós ouvimos no Evangelho. Eu te agradeço, Deus, porque você se revela a esses pequeninos, mas essa turminha muito vaidosa, arrogante, que diz que sabe tudo a seu respeito, na verdade não sabem nada. Essa turminha que faz muito discurso religioso não sabe nada a seu respeito. Quem sabe é o pequenino, quem sabe é aquele mais simples. E hoje Jesus vai escolhendo homens assim, para ser os 12 apóstolos, como André, simplesmente um pescador. E a atitude deles é deixar tudo e seguir Jesus. Por que isso? Porque talvez seja a nossa grande busca, talvez seja a nossa procura constante. Encontrar Deus que nos acolha, encontrar Deus que nos queira bem, porque às vezes a vida não basta em si mesma. Como diz Ferreira Goulart, né? A gente precisa da arte porque a vida não basta em si. A gente precisa das coisas bonitas, a gente precisa de afeto, a gente precisa de convivência, a gente precisa de diálogo, a gente precisa de coisas que nos tire da mesmice. Por isso a gente busca o belo, a gente busca a arte, a gente busca o afeto, a gente busca a convivência, a gente busca a alegria ao estar junto. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração. Um abraço e até mais.